Depois de amanhã se comemora o Dia das Mães. E não poderia, portanto, deixar de aproveitar esta sessão para homenagear as mães de todo o Brasil, e especialmente do meu querido estado de Roraima. Quero começar homenageando minha mãe, que já completou no mês passado 88 anos de idade, que foi para mim, como de resto acho são todas as mães, um farol que sempre iluminou o meu caminho, que com ternura, mas com firmeza, me orientou os passos que devia dar na minha vida. Eu tive que sair de casa aos 15 anos de idade, porque à época, no meu estado, no meu então território de Roraima, hoje estado, não tinha sequer o ensino médio. Portanto, se terminava o ensino fundamental, que naquela época correspondia ao curso ginasial, tinha que sair de lá se quisesse continuar seus estudos. E eu saí com 15 anos. Não tivesse eu tido a educação que meus pais me deram, mas notadamente as mães, que são de fato quem ficam mais perto dos filhos. Portanto, não fosse o carinho, a atenção, o cuidado da minha mãe, eu não teria vencido a etapa de sair de um lugar distante como Roraima para estudar fora, inicialmente em Fortaleza, depois em Manaus, e depois, quando me decidi pela medicina, fui para Belém e concluí meus estudos. Nunca tive um problema, digamos, que perturbasse a minha trajetória, e posso dizer, com certeza, foi a solidez da educação, do carinho que recebi na infância, que me orientou durante a minha adolescência, a minha idade de adulto jovem, e tenho o orgulho, portanto, de dizer, assim como falo da minha mãe, que as mães do Brasil e do meu estado são do mesmo jeito. Qual é a mãe que não consegue rir após um parto, mesmo que ela ache doloroso? Qual é a mãe que não consegue rir quando vê o filho dar os seus primeiros chorinhos? Qual é a mãe que não muda completamente a sua forma de agir, de pensar, depois que coloca o filho no seio para mamar e que fica durante algum tempo amamentando? Realmente é uma coisa muito bela, que só sabe ou quem é mulher, ou quem, como eu, tive a sorte de ser obstetra durante muito tempo e, portanto, fazer o parto de muitas mulheres, inclusive da minha esposa, que, à época, tive que fazer dos 3 filhos meus. Mas eu quero aqui dizer que, como médico, também eu tenho uma coisa a lamentar nesse Dia das Mães, que se comemora depois de amanhã. É que, lamentavelmente, ainda hoje no Brasil, o índice de mortalidade materna, isto é, das mulheres que morrem durante o parto, mas também as que morrem no pré-parto ou no pós-parto imediato, ainda é muito grande. É inaceitável para um país como o nosso que isso ainda aconteça. Quantos municípios por esse Brasil afora ainda não têm a presença, não digo nem do médico obstetra, de uma enfermeira com especialização em obstetrícia? Quantos lugares no Brasil, senador Moca, ainda estão na base daquela parteira? Apesar de que hoje em dia já existe o preparo para as parteiras, quer dizer, aquelas pessoas que se dedicam e que fazem um cursinho e que, portanto, onde não tem o médico, não tem uma enfermeira obstetra, elas fazem o papel. Eu nasci pelas mãos de uma parteira, mas a época era o que tinha. Hoje em dia, não se admitir que ainda haja lugares no Brasil onde não existe um obstetra, onde não existe uma enfermeira obstetra, onde não existe uma parteira de fato preparada e treinada para fazer parto, é inadmissível. E mais ainda inadmissível, senador Capiberibe, é que haja esse índice ainda lamentável de mortalidade materna no Brasil. Portanto, não poderia aqui só falar de flores em homenagem ao Dia das Mães no domingo próximo, mas falar também
dessa triste realidade e até aproveitando, portanto, essa homenagem, pedir ao governo da presidente Dilma, que é uma mulher, que é mãe, que ela se esforce muito nesta área. Eu diria que toda a saúde, disparadamente em todas as pesquisas, é a coisa que mais preocupa o brasileiro. Surpreendentemente, mais do que o desemprego, mais do que a insegurança, Sandro Capelli. Por quê? Porque é lógico, se a pessoa não tem saúde, dá para pensar em estudar? Se a pessoa não tem saúde, dá para poder trabalhar? Se a pessoa não tem saúde, adianta ter segurança? Então, na verdade, é muito importante que a presidente Dilma invista pesadamente. Evidentemente que eu não posso aqui também dizer que a educação não seja prioritária. É prioritária, até para ter saúde. Até para ter saúde, porque se a pessoa não tiver instrução, portanto, educação, ela não vai saber qual é a necessidade que ela tem, por exemplo, de hábitos de higiene primários, como, por exemplo, lavar as mãos antes da refeição, escovar dente, evitar o contágio com certas coisas que podem levar a doenças. Então, na verdade, é preciso enfocar, até em homenagem às mães, que haja um trabalho profundo da saúde da mulher como um todo. A saúde integral da mulher deve ser prioridade da saúde. Porque se você resolver o problema da saúde da mulher, da saúde da criança, você resolveu a maior parte dos problemas de saúde pública ou privada deste país. Mas, retomando, vamos dizer assim, a parte mais romântica do meu pronunciamento de homenagem às mães, eu quero homenagear também, obviamente, a mãe dos meus filhos, que, como disse minha esposa, com quem vivo há 44 anos, fiz o parto, os 3 partos dela, portanto, vi nascer os meus próprios filhos. Como homenageio as minhas filhas, mãe das minhas netas, homenageio as minhas funcionárias, mães, as suas mães. E aqui, já que se fala tanto, senador Moca, em questão indígena, se procura relevar a questão do resgate do índio no Brasil, eu quero dizer que lamento, de novo, falar numa coisa que eu sempre digo. A política indigenista do Brasil tem se restringido a demarcar terras indígenas. Não tem sido preocupada, não é uma política humanista, no sentido de valorizar o ser humano índio, o ser humano índia ou o ser humano criança. E aí é só olhar a situação da saúde indígena do Brasil. Lamentavelmente, na mão, senador Capiberibe, de algumas ONGs, vou dizer bem claramente, algumas ONGs desonestas, e que, inclusive, nós identificamos, quando eu fui presidente da CPI das ONGs, que pegam dinheiro para atender aos índios e esse dinheiro não chega na ponta, fica no meio do caminho. Então, eu quero aqui também chamar a atenção, já que se fala tanto nisso, vamos procurar fazer com que a saúde indígena não fique nas mãos de instituições que não são sérias. Não vamos prescindir daquelas que são sérias, daquelas que prestam um serviço realmente às comunidades onde talvez o poder público não pode chegar. E eu pergunto, por que o poder público não pode chegar? Por que não se contrata, através de concurso público, agentes de saúde, profissionais da área de saúde, até mesmo médico, para trabalhar nos municípios, para trabalhar nos órgãos federais? Eu não acho que deveria ser atribuição, por exemplo, da FUNASA, cuidar de saúde indígena, não acho. Acho que era antes só a FUNAI que cuidava de saúde indígena. Tiraram da FUNAI e botaram na FUNASA. E, na verdade, como dizem lá no meu estado, a FUNAI era chamada de Fundação Nacional do Índio formalmente, mas, na verdade, eles chamam lá de Funerária Nacional do Índio. Porque o que a FUNAI mais pode fazer, tem feito, de adequado, é
promover funeral de índio mesmo quando morre, e aí eles se aproveitam até disso. E a FUNASA não é outra coisa, é a Funerária Nacional da Saúde. Nos últimos 5 anos, antes de a presidente Dilma assumir, a CGU disse que foram desviados da FUNASA 500 milhões de reais, senador Capiberibe. 500 milhões de reais. Desviado, portanto, da saúde. Da saúde de quem? Dos índios, mas principalmente das índias que vão ser mãe, das índias que morrem no parto. Nós temos lá em Roraima uma etnia, na verdade é um conjunto de etnias indígenas que rotularam de Yanomami, em que o grande problema de guerras entre as diversas subetnias, vamos dizer assim, é por causa de mulher. Por quê, senador Capiberibe? Porque as mulheres geralmente morrem no primeiro parto. Por quê? Porque engravidam na primeira menstruação praticamente, logo após a primeira menstruação. E aí terminam por morrer, porque não tem proporção feto-pélvica. Isto é, não há proporção entre a criança e a bacia daquela adolescente que engravida. Então, eu não poderia, de fato, falar só de dizer que todo filho sente pela sua mãe, que é o amor, a gratidão, o respeito, sem também me indignar, sem marcar aqui o meu protesto pelo desleixo com a mulher, seja na saúde, seja na educação, e se fala também tanto, discute a questão da inclusão da mulher no mercado de trabalho, se discute a questão salarial da mulher, mas eu pergunto, se ouvem as mulheres de fato? Se preocupam de fato com o principal que a mulher deve ter, que é a saúde, e a saúde da mulher é muito mais complexa do que a do homem. Porque, não precisa nem que eu diga aqui, o que a mulher tem que nós não temos, o que a mulher faz que nós não fazemos. Qualquer um sabe. É muito mais complexo o organismo, tanto a anatomia como a fisiologia da mulher. E, portanto, eu quero aqui fazer um apelo à presidente Dilma, que realmente ela lute não só pela inclusão das mulheres no mercado de trabalho, na política, o que é muito importante, mas é muito importante para ver como está a mulher, como é que ela está na sua infância, na sua adolescência, na sua maternidade, e depois que ela tem os filhos, como é que ela tem condições de criar esses filhos. Então, eu quero, antes mesmo de fazer as minhas considerações finais, ouvir o senador Capiberibe, que me solicitou uma parte, e eu, com muita honra, quero concedê-lo. Senador Muzarildo, eu quero me somar a essa homenagem às mães e às mulheres, e dizer-lhe que o que nós temos e as mulheres não têm é poder. Há um desequilíbrio na construção do poder no nosso país. As mulheres, essa distribuição de gênero é em torno de 50% mulher, 50% homem. Quando a gente dá um balanço aqui na casa, vê que há um desequilíbrio. As senadoras são poucas em relação aos homens, na Câmara é assim. No Supremo, agora nós temos 2 mulheres, já deu depois que a presidenta Dilma chegou ao poder, houve um avanço da participação da mulher. E isso fica muito claro quando se analisa a assistência básica de saúde, que Vossa Excelência conhece muito melhor do que eu, porque é médico, não é? Mas nós temos uma deficiência enorme na assistência básica de saúde, que está nas mãos dos municípios, das prefeituras, e que tem dificuldade em assistir as mulheres. Não é? Eu vejo na minha cidade mesmo há uma enorme deficiência que termina concentrando nas áreas de especialidade. Quando a assistência básica não funciona, as pessoas procuram pronto-socorro. Uma gripe, qualquer doença simples, termina no pronto-socorro, termina numa emergência, que é uma distorção completa do sistema. E uma outra questão que eu gostaria de comentar, eu acho que é importante que a gente debata isso diante dos olhos da sociedade brasileira, de que, antes da chegada dos portugueses nessa região que hoje é o Brasil, é o nosso país continental,
Se estima que haviam, naquele período, no século XVI, em torno de 5 a 7 milhões de habitantes aqui já viviam. E passaram por um processo de genocídio e absorção cultural, e que foi obrigado o Estado e a sociedade a reagir, garantindo alguns direitos, não é, a essas populações originárias, entre eles o direito à terra. Não é? Então, às vezes a gente tem um entendimento diferente, não é? Mas essas terras aqui pertenciam a quem nela vivia, não é? E elas foram usurpadas, né? Você vê que a coroa portuguesa dividiu, né, nas Seis Marias. Aliás, até que não mudou muito ao longo da história. Ainda tem muitas Seis Marias no nosso país, porque é o único país do continente que não arriscou uma reforma agrária. Então, outra questão que a assistência à saúde dessas populações é precária. Eu mesmo estive fazendo uma pesquisa no portal da Transparência do Ministério da Saúde e fui até a Fundação Nacional de Saúde, não é? Andei pelo seu estado, analisando os gastos da Fundação Nacional de Saúde, mas fui ao meu estado e descobri coisas assim que, no mínimo, suspeita. Uma empresa de construção civil comprando alimentos para as populações indígenas. Pode até que não seja nada, mas eu imaginei lá o nome da empresa WM Construções. Aí eu abri a nota de empenho, eu esperava que a Fundação Nacional de Saúde estivesse comprando cimento, tijolo, não é, ferro. Não, estava comprando peixe fresco, pão francês, não é, para alimentar as populações indígenas. Então, na verdade, ao mesmo tempo que a lei da transparência, que eu tenho orgulho de ser o autor, nos permite revelar isso, ainda falta o controle social da população para denunciar junto às instituições que se ocupam de coibir esse tipo de comportamento. Eu quero me juntar a Vossa Excelência nessa homenagem às mães e também parabenizá-lo por nos permitir essa discussão. Agradeço muito, senador Capebeguy, a parte de Vossa Excelência. E eu quero começar comentando alguns pontos antes de conceder a parte do senador Paim. Primeiro, realmente, a questão da FUNASA, Vossa Excelência colocou aí, as coisas são estarrecedoras. No meu estado, um ex-superintendente da FUNASA foi preso, encontraram na casa dele alguns milhões de reais, ele foi afastado e depois ele está ocupando cargos importantes na administração do Estado. O atual superintendente também foi preso numa operação e continua superintendente. E as falcatruas na Fundação Nacional do Índio vão, desde essas coisas que você mencionou, mas há voos fictícios para as comunidades indígenas. Inclusive, recentemente, um proprietário de uma empresa de aviação regional, de táxi aéreo regional, matou o outro por causa de disputa desses voos e outros voos, lógico, né? Então é preciso realmente passar limpo muita coisa, principalmente na área da saúde e principalmente, senador Capebeguy, eu acho que nós temos que pensar o seguinte: o que nós temos a oferecer aos índios, aos negros, aqueles que ou estavam aqui como os índios, e eu não sei se o IBGE fez essa estatística de 5 milhões de índios, mas que fosse 10 milhões. O importante é que quantos tem hoje e o que nós podemos oferecer para eles daqui para frente, para que eles possam continuar como, aliás, já